Muito boa tarde, minha Paraíba. Chegamos à sexta-feira, dia 18 de março de 2022. A gente está ao vivo aqui, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. E vamos começar com política hoje. O aniversário do deputado federal Efraim Filho, movimentando a política nesse estado com vistas às eleições de 2022. O deputado federal Efraim Filho está completando aí aniversário hoje, nessa sexta-feira. Fez um evento, gerou aquela expectativa para onde ele vai, se ele vai ser candidato ao Senado na chapa do governador João Azevedo, ou se vai ser candidato ao Senado em outra chapa, se vai ser vice de João, se não vai ser vice de João. Washington Luiz, meu querido, muito boa tarde. Você está acompanhando esse evento e o que é que você traz de novidades aí para os nossos telespectadores? Olá, muito boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde a todos do Rede Verdade. Nós estamos aqui na festa de comemoração de 43 anos do deputado Efraim Moraes. Ao vivo, vamos conversar com ele. Deputado, um momento que o senhor reúne alguns amigos e também para ouvir esses amigos com relação à decisão que o senhor tomou para ser candidato ao Senado. Olha, saudação a você, saudação a Luiz Torres, a todos os nossos telespectadores. Um dia de celebração, um dia de reunir amigos, familiares, lideranças que acreditam no nosso projeto, né, que tem se colocado ao lado do nosso trabalho, que com muita humildade, cabeça no lugar, pé no chão, um passo de cada vez percorremos a Paraíba e chegamos agora em momentos decisivos, né, para definir o cenário político. E aqui a gente vê o para o vir, né, pessoas que participam conosco dessa jornada. Aqui não tem a presença de nenhum candidato a governador, para que a gente tenha realmente essa independência, autonomia e liberdade para poder ouvir, tomar as decisões, mas celebrar os 43 anos que alguém com experiência, né, maturidade, mas com muita energia da juventude, tem um sonho de representar a Paraíba no Senado Federal. O senhor conversou recentemente com o governador João Azevedo. O que é que foi definido nesta conversa sobre a chapa majoritária? Olha, o governador João Azevedo esteve conosco, conversou sobre o cenário político paraibano, perguntou qual seria a nossa prioridade na formação da chapa. Eu asseverei que o nosso trabalho tem sido obstinado e incansável há um ano. E me preparei para representar a Paraíba no Senado Federal. Então, eventualmente, uma vaga de vice não estaria, né, nos nossos planos. E, claro, ele ouviu e vai fazer a conversa com seu núcleo decisivo, com outros membros da aliança política para tomar a decisão. Nós aqui também estamos nos preparando, ouvindo, e já há um sentimento muito claro, que foguete não dá ré, a nossa caminhada é para o Senado Federal e será assim em qualquer cenário. Mas ele pediu algum prazo para dizer da decisão dele para escolher ou não o senhor ou o Aguinaldinho? Olha, eu acho que o prazo limite é o prazo da formação das chapas proporcionais, né? O governador tem estado obstinado, falou em que essa próxima semana seria uma semana de decisões e é do nosso lado também, nós acreditamos nisso, que pode ser sim essa semana a semana para definição das alianças. Seja qual for a decisão, o senhor está pronto? Estamos prontos, porque o nosso desejo, o nosso sonho é representar a Paraíba ao Senado, no Senado Federal. A nossa aliança tem sido com as pessoas, né? Primeiro com as bênçãos de Deus, segundo o carinho e a confiança dos paraibanos. Aqui estão cerca de 125 prefeitos, são 180 municípios representados também através de outras lideranças, mais de 1.000 pessoas que estão conosco, né, nesse momento. Caso ele não opte pela sua candidatura, o senhor vai conversar com o veneziano, até mesmo com o Pedro? Vamos sim, está dialogando com a Paraíba como um todo. Eu acho que isso faz parte, isso é natural. Até o perfil de coordenador da bancada que eu sou, eu tive a própria subscrição da assinatura de Pedro Cunha Lima, de Veneziano Vital, de Daniela Ribeiro, de Aguinaldo. Ou seja, o meu perfil é moderado, é de ter diálogo e através do diálogo definir as situações. O Julian Lemos está com o governador e com relação à presidência do partido? Não, eu e Juliano estamos combinados, já praticamente decisão tomada, como a gente tem dito desde o início. Juliano coordena a chapa proporcional, né? Então coordenará esse fechamento da chapa de deputado federal até o dia 2 de abril e a partir do dia 4 de abril nós tomaremos, né, o comando, nós teremos o comando do partido e iremos conduzir a União Brasil na presidência para as eleições majoritárias. Muito obrigado, deputado. Forte abraço. Então está aí, Luiz Torres, o deputado Efraim,
falando das decisões na qual ele já tomou, já conversou com o governador João Azevedo e na próxima semana ele já deve anunciar se vai ou não fazer parte da chapa do governador João Azevedo, mas que já está conversando com os demais candidatos ao governo do estado. É com você, Luiz. Tá aí o Washington sempre antenado em cima do lance, espremeu aí o deputado federal Efraim Filho para pegar as informações todas. E qual é o resumo das declarações que foram dadas aí pelo deputado federal Efraim Filho? O deputado não abre mão de ser candidato ao Senado. Se cogitava a possibilidade dele abrir mão para ser candidato a vice-governador, e aí teria um espaço para ele na chapa do governador João Azevedo. Ele deixou claro na sua festa de aniversário de hoje que essa decisão é irreversível. Ele é pré-candidato e é candidato ao Senado da República. Foi além ao declarar e deixar isso muito publicamente claro que tem sim as outras opções de chapa, entre elas a do deputado Pedro Cunha Lima. Porque em entrevista o deputado federal Efraim Filho está dizendo o seguinte: olha, o apresentador Nivon Ferreira já tem ali fechando o seu candidato ao Senado. O senador veneziano também. Só Pedro Cunha Lima é que não tem ainda um candidato ao Senado. E ele, agora há pouco no rádio também, confirmando essa entrevista que deu Washington Luiz, declarou que está entre João Azevedo e Pedro Cunha Lima. E para colocar ainda mais movimento nessa festa de hoje, quem está presente nela é o deputado estadual Tovar Correia Lima, deputado que é lá de Campina Grande, muito ligado aos Cunha Lima, muito ligado naturalmente ao deputado Pedro Cunha Lima, ao prefeito de Campina Grande. Tovar está nesse momento no Jacaré, na casa de recepções, que vem a ser uma casa de propriedade do tio de Pedro Cunha Lima, Savini Cunha Lima, irmão do ex-senador Cássio Cunha Lima. O evento está sendo realizado nesse espaço. Tovar esteve lá, abraçou Efraim, fez declarações dizendo que já no local já estava tudo azul e amarelo, que são as cores aí, geralmente os Cunha Lima fazem campanha ao longo desses anos. Já uma sinalização também nesse sentido, e se cogitou até a expectativa da presença do prefeito Bruno Cunha Lima nesse almoço aí, nessa festa. Então, a discussão política toda registrada sobre esse evento. O deputado federal Pedro Cunha Lima falou conosco sobre a possibilidade de Efraim compor sua chapa e de forma muito taxativa ele disse é uma opção sim para a composição da nossa chapa e acrescentou, brincando, ele nem precisaria votar em Lula, né, numa referência à exigência que o governador João Azevedo fez de que queria compor na chapa dele apenas os nomes das pessoas que votassem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí mais um movimento da política aqui na Paraíba e a gente vai acompanhando nas eleições de 2022. Agora, outro assunto está chamando a atenção e o interesse da população, porque esse mexe inclusive no bolso, diz respeito às discussões a respeito do projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que mexe na tributação dos ICMS cobrados nos estados sobre os combustíveis, a tentativa aí de reduzir o preço desses combustíveis. Os estados têm contraponto em relação a esse projeto, consideram que esse não é o caminho para se reduzir combustível. Quem está aqui conosco para falar desses e outros assuntos é o secretário da Fazenda aqui da Paraíba, doutor Marialvo Laureano, que ontem participou de uma reunião dos secretários da Fazenda de todos os estados brasileiros e traz novidades para a gente aqui. Doutor Marialvo, secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade, obrigado pela sua presença. Obrigado, Luiz, é sempre um prazer estar com você aqui, estamos aqui à disposição para tentar clarear um pouquinho tudo que está acontecendo a nível nacional e com consequências aqui na Paraíba. Bom demais. Vamos começar pela reunião de ontem. O que é que vocês discutiram ontem e se chegaram a algum encaminhamento? Como é que os estados vão se posicionar diante desse debate travado aí, a partir da aprovação no Congresso e da sanção do presidente Jair Bolsonaro? Então, Luiz, é importante ressaltar que os 27 estados, 26 mais do Distrito Federal, estão juntos nisso, né, através do Concefaz. E a nossa reunião também foi conjunta com o Compeg. Compeg é a
instituição que agrega todos os procuradores gerais do Estado, exatamente, todos os procuradores gerais do Estado. Tivemos uma reunião na semana passada, nessa semana a gente já levou, o Concefaz elaborou uma nota técnica, com apoio do secretário Mato Grosso e da nossa querida secretária do Ceará, Fernanda, e nós apresentamos a nota técnica ao Compeg, né, e eles vão estudar exatamente se vão entrar na justiça ou não, vão entrar com ADI, né, ou não. Paralelamente, foi feito, claro, uma análise técnica de todo o projeto, né. Existe uma mudança na tributação que foi colocado pelo Congresso e pelo Presidente da República. A forma de tributar, a forma era ad valorem, quer dizer, era um percentual em cima do valor do combustível. Como é hoje. Como é hoje. Okay, como era antes da lei. Exatamente. E passou para ad rem. Ad rem exatamente em cima do valor nominal. Isto é, o imposto do diesel vai ser, hipoteticamente, 80 centavos por litro. Isso a nível Brasil, né? Então, nós estamos já estudando, nós precisamos apresentar isso até o próximo sexta-feira da próxima semana, para poder ter a vigência a partir de 1º de abril. Essa é a lei vigente atual. Então, precisamos apresentar isso todos os estados. Nós já estamos, já temos um direcionamento para isso, não é? Para a gente unificar essa alíquota, a gente vai precisar, inclusive, em tese, criar um benefício fiscal, porque quando você joga o preço para todo o Brasil, como os preços eram diferentes do Brasil e as alíquotas eram diferentes dos estados, então a gente deve criar, através de um convênio, na quinta-feira da próxima semana, aí vai ser o Confaz e não o Concefaz. O Concefaz agrega os 27 estados, e o Confaz não. O Confaz é o Conselho de Política Fazendária, que é coordenado pelo ministro da Economia, né? Era o ministro da Fazenda. Então, aí nós vamos criar para poder um estado não aumentar mais o valor do que o outro. Agora, secretário, esse é o caminho. Quem está acompanhando esse debate, no geral e está até nos assistindo, pode estar dizendo o seguinte: quer dizer que os estados são contra a redução do preço dos combustíveis? É isso? De forma alguma. O que nós somos contra, o combustível não está sendo reduzido. O que está se fazendo é tirando o dinheiro dos estados. Na verdade, o presidente está trabalhando para desestabilizar financeiramente todos os estados. Eu posso dizer a você que 3 ações dele de dezembro para cá. Né? Posso mostrar a você 3 ações dele. A primeira foi com relação ao diferencial de alíquota para o consumidor final. Quando você compra alguma coisa pela internet, que se paga o imposto, isso até 2015, todo o imposto ficava para digamos, para São Paulo, hipoteticamente. Digamos que todos os portais estivessem lá em São Paulo, para o Sul. Então, você comprava aqui e ficava 18% para o Sul. Isso, numa luta muito grande dentro do Confaz, nós conseguimos, digamos assim, alterar, né, com o apoio de São Paulo, né, que era o que mais batia contra, mas modulamos isso, foi modulado em 4 anos, né, então já estava, desde 2019 já estava pleno. Isso é, tudo que o consumidor compra, os 18% ele vai continuar pagando do mesmo jeito, não tem nenhuma oneração para o consumidor, e fica 7% para São Paulo e 11% para os outros estados que tem o domicílio fiscal, o contribuinte. O que é que aconteceu? Um dos portais entrou na Justiça no ano passado e o Supremo decidiu o seguinte: estava correto, mas que precisava de uma lei complementar. E essa lei complementar tinha que ser aprovada em 2021. Ele modulou os efeitos dele a partir de janeiro de 2022. Então, continuou essa mesma coisa. Né? Aí você está dizendo, prejuízo para os estados. Qual a segunda? Não, vou dizer qual é o prejuízo, eu não disse ainda. A lei foi aprovada em dezembro de 2020, o presidente não assinou a lei, só foi assinar em janeiro de 2022. Para quê? Para que se tenha o instituto da anterioridade, para o Estado ficar sem receber até o outro ano, que é um absurdo, porque ninguém instituiu e a gente está ganhando isso na Justiça. Mesmo assim, perdemos 90 dias, perdemos 3 meses. Quem se prejudicou aí? Não só estados e municípios, mas todas as empresas que geram emprego presencialmente. Por quê? Porque só quem ganhou foram os portais. Os portais ficaram pagando 7% de São Paulo e 11% eles se completaram.
Ficaram com o imposto que era dos estados. E quem tem loja física? Quem tem loja física tem toda a estrutura para pagar os funcionários, obrigações trabalhistas, logística, tudo. Então, digamos assim, prejudicou todos os empresários. Aí qual a segunda? Segunda, há um mês atrás, ele reduziu 25% do IPI. É por que o IPI? O IPI é exatamente a fonte de recursos do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, mais uma queda, mais uma vez, ele foi... Por que ele não reduziu o imposto de renda, a COFINS, o PIS? Porque é tudo tributo deles. Mas como o IPI parte do IPI vai para os estados, ele mais uma vez prejudicou a economia. E agora esse debate dos combustíveis. O debate dos Qual combustíveis. É o prejuízo da Paraíba, enfim, aproximado em relação a esse debate sobre a alíquota única do ICMS para combustíveis? Olha, Você já calculou isso, secretário? A gente calculou porque é o seguinte, hoje, até quinta-feira, ainda vai estar o nosso grupo técnico do CONFAZ, ainda está trabalhando em cima disso. Nós temos 5 colegas aqui, auditores aqui do Estado, trabalhando também nesse grupo técnico de todo o Brasil, mas nós temos 5 colegas aí. Como que nós vamos ter prejuízo? Vamos ter. No mínimo, teremos um prejuízo só com diesel de 45 milhões de reais. Isso ano ou mês? Ano. Essa é a mais, digamos assim, significativa. Exatamente. Essa seria a mais otimista, né? Porque a gente estava prevendo só no diesel 200 milhões, mas com esses grupos técnicos que foram mostrando qual caminho deve levar, então a gente digamos assim, a mais otimista seria a gente ter uma perda de 45 milhões. Ou seja, a menor perda seria de 45 milhões. Perdemos já 90 esse ano, esse mês, esse trimestre, né, que foi com relação ao DIFAL. Né? E com relação à questão da alíquota também do IPI, que também nós estamos estudando também um meio judicial para, digamos, contornar isso, né? Então, é assim, uma atrás da outra, sabe, Se Luiz? você for somar aí, você já me deu aí, acho que mais de quase 200 milhões de... Dá mais. O IPI, com a redução do IPI também, a queda é bem digamos assim, agressiva também, sabe? Agora, secretário, para a gente entender... Agora, eu deixo claro aqui o seguinte, sabe? Com tudo isso que esse presidente está fazendo com os estados, deixo claro aqui o seguinte, a nossa determinação, o nosso governo, que é um governo sério e determinado, nós vamos superar tudo isso. Nós vamos continuar pagando em dia o funcionário, nós vamos continuar pagando em dia os fornecedores, nós vamos continuar investindo, como o nosso governador está investindo com recursos próprios. Você pega o exemplo do Porto. O Porto, que era para ser verba federal, que estava no orçamento da União, e eles simplesmente retiraram. Não, vamos mandar para o Porto de Santos, porque eu não posso comparar o movimento de Santos com o movimento aqui da Paraíba. Mas nós estamos investindo aí 88 milhões de reais com recursos próprios. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Isso é um abalo naturalmente nas contas do Estado, e se isso ia gerar ali algum comprometimento de pagamento de folha, de contratação de aprovados em concurso, de margem de investimento para, enfim, conclusão de obras. Você está dizendo que não, apesar dessa perda... Apesar dessa perda, nós estamos prontos para enfrentar isso. Isso eu posso dizer com toda tranquilidade, apesar dessa perda. Agora, o que é importante, que eu acho que o presidente não vê isso? O ICMS é o principal tributo do país, é quem dá suporte a todos os estados e a maioria dos municípios. Nós já passamos 25% para os municípios. Você pega a receita da cidade de João Pessoa, praticamente 30% da receita dela é repasse de ICMS. Se você pega a nossa segunda capital, Campina Grande, nossa querida Campina Grande, é quase 50% a receita do ICMS, o repasse de ICMS para Campina Grande é quase 50% de toda a receita dela, né? Além disso, todos os investimentos que são feitos, 25% para a educação, 12% para a saúde. Por que desestabilizar os estados e municípios? Agora, secretário, se não houver por parte do STF uma decisão acatando a ação dos governadores e dos estados, e essa lei for mantida, ela, de fato, o cidadão na bomba de gás de combustível lá no posto, ele vai sentir essa redução ou não? Quais são as alternativas e sugestões que os estados dão para que a gente, porque todo brasileiro, independentemente de qual é a natureza da solução, queria a solução de uma gasolina mais barata aqui no Brasil. Com essa lei, vai haver redução de fato ou não? E segundo, qual é a alternativa que vocês dão? Pronto. Com essa lei, pode até haver uma pequena redução momentânea.
Luiz, você pega aí a previsão da inflação pelo Fox, pelo Banco Central, é de 6% desse ano de 2022. Só nesses 2 meses e meio o combustível já aumentou 33,6%. Isso é brincadeira. 33,6% já comeu, não tem. Então, ele pode haver a questão de redução de tributo nessas questões aí, é demagógica, é totalmente demagógica. É um pinguinho no oceano. É um pinguinho que vai ser absorvido, em 30 dias é absorvido. Porque a Petrobras continua com a mesma política de reajuste de preços. O que é que ela podia fazer? Isso, na prática, ela podia, primeiro, recriar o Fundo de Equalização de Combustíveis. Isso deu certo até 2016, dá certo em vários outros países que copiaram do Brasil. E também ela considerar no seu custo, Luiz, na definição do preço final, o custo interno. Qual é o custo da produção aqui no Brasil? É X. Qual é o custo lá fora? É Y. Vamos fazer uma média, né? Juntamente com esse fundo equalizador, isso sim, isso daria, primeiro, uma redução, sim, efetiva. E daria também um controle maior nos reajustes dos preços, né? Mas a Petrobras, ela trabalha exatamente na contramão. Quando até setembro, as suas refinarias trabalhavam com 50% de ociosidade. Por quê? Porque é mais lucrativo para ela vender o petróleo bruto e importar a gasolina refinada, gerando assim emprego nos outros países. Deixou de ser, no meu entendimento, deixou de ser uma empresa estratégica para o Brasil. Ela é estratégica para quem? Para seus acionistas e diretores, que vão ganhar uma bolada agora com esses lucros auferidos pela Petrobras, em cima exatamente do consumidor brasileiro, que está se prejudicando. Não só aquele que tem seu carro ou sua moto como uma ferramenta de trabalho, mas todas as pessoas por conta exatamente do monstro da inflação que retornou. Enquanto isso, o debate político aí é o que ganha mais assunto, né? Enfim, os contrapontos políticos e menos técnicos. Secretário, você conduziu aí a criação de um grupo dentro da Secretaria de combate à sonegação fiscal, aqui, especialmente aqui na Paraíba. Vamos falar sobre isso, dizer se a Paraíba tem virado ali um terreno fértil para sonegadores aqui. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta conversando com o Marialvo Laureano, ele que responde pela Secretaria da Fazenda, é a Secretaria de Finanças, né, do Estado da Paraíba. Um minutinho a gente está de volta.